Fala galera, beleza? Aqui é o Flávio. Eu sou do canal aqui Descobrindo a Verdade. Você que é novo aí, já se inscreve no canal, dá um like. Deixa sua pergunta sobre esse vídeo nesse vídeo para eu saber que procurar mais fácil qual que é a sua dúvida, pra gente deixar sua dúvida, esclarecer toda essa dúvida sua, tudo bem? Então vamos lá. Meu nome é Flávio, eu sou designer de interiores, moro aqui nos Estados Unidos. Você pode ver que aqui, ó, tá nevando e tá frio pra caramba. Eu ia pegar o celular na mão, que eu comecei a gravar na mão. Eu deletei o vídeo porque tava tremendo muito demais de frio aqui. Tá -7 agora. Mas vamos lá. Então o que acontece? Eu sou designer de interiores, aqui eu trabalho na construção civil. Hoje aqui, como eu trabalho por fora, não tá tendo serviço, né? Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui perto de um serviço de um colega meu que a gente vai sair daqui a pouco. É o seguinte, eu assisti o vídeo aqui do Oliver. Eu gosto muito desse cara, meu. Descobri o canal dele há pouco tempo. Cara, gente boa demais. Tudo bem? Pode ver que eu tô tremendo demais aqui. Então eu gosto muito dos vídeos dele. E gostaria que você colocasse, né, se você estiver assistindo na televisão, colocar o vídeo aí para você dar uma olhada. E eu vou falar para vocês qual que é o problema, tá? E aqui não é com teologia, não. Eu tenho duas teologias, né? Uma pentecostal e outra tradicional, tá? A tradicional eu fiz em inglês, né? Eu me converti aos 16 anos de idade. Eu fui sempre me engajei muito bem como nas coisas que eu sempre fiz. Eu sempre gostei de levar muito a sério as coisas que eu faço, né? Então o que acontece? Eu peguei e fui com afinco na religião evangélica, né? E comecei a evangelizar, evangelizava hospital, evangelizava penitenciária, né? A gente saía em eventos, em portaria de evento, na exposição, em shows, né? A gente dava folheto, né? Eu era, nessa época, era da Assembleia de Deus. E tava ali dando folheto para o pessoal que tava entrando, né, para eles refletir, né, porque o show nem sempre começa na hora. Eu, como sou músico, eu sei como que isso funciona. Desde pequeno eu toco, né. A minha família é uma família de músico, né, tenho músico famoso na minha família. Então, o que acontece? Eu fazia esse tipo de serviço. Aí chegou um dia que eu conheci um rapaz. Nós fomos na gravação do primeiro CD do Diante do Trono em São Paulo. Eu não sei se eles fizeram outro, por isso que eu falo primeiro, porque foi o primeiro que eles gravaram em São Paulo. E nós fizemos uma excursão, que eu sou do interior, né? Nós fizemos uma excursão e o nosso ônibus ia passar por mais 3 cidades para pegar a pessoa para ir para a excursão. Aí, tudo bem. Nessa excursão eu conheci um rapaz, eu era da Assembleia, ele era da Batista, e ele estava indo para Inglaterra morar. Não, ele tinha vindo, ele ia voltar. E eu falei assim, e aí, cara, como é que é lá, tal, não sei o quê. Aí começamos a conversar bastante, eu e ele. Ele falou, lá eu vou numa igreja assim, assado e tal. E comecei a conversar com ele, ele me levou para lá, para Inglaterra. Chegou lá, comecei a evangelizar na Inglaterra, né? Aí eu já sabia um pouquinho de inglês, acabei de aprender o resto de inglês conversando com o pessoal lá. E aí o que aconteceu? Eu peguei, fui e fiquei lá 4 anos mais ou menos. 4 anos, 2 meses. Aí eu vim. Antes de eu vir, eu peguei e passei mais um tempo na Itália. Foi quando o Papa morreu,
eu não lembro qual ano que era, 2006 mais ou menos. Foi antes, um pouco antes de eu vir voltar para o Brasil, né, na verdade, eu não tô no Brasil, tô nos Estados Unidos. E foi um pouco antes de eu voltar para o Brasil que o Papa morreu, João Paulo II, eu fui lá evangelizar. E peguei e vim para a Inglaterra, depois disso eu fui para lá. Aí depois disso, quando eu cheguei no Brasil, eu tentei montar um negócio para vender roupa, autônomo, né? Serviço autônomo. Tava indo bem, sim, mas eu tava querendo mais. E eu peguei e falei assim, não, vou vender tudo isso aqui, né? Vou vender essas minhas roupas para uma loja aí, vou vender o carro e vou embora para Itália, vou estudar. Peguei e fui, tem família na Itália, né? Peguei e fui para Itália estudar, fiz designer e eu trabalhava antes com marcenaria. Meu primeiro serviço foi dentro de uma marcenaria. Aí eu peguei e fiz designer lá. Quando eu voltei para Santos, montei um negócio em Santos, um escritório de designer. Fiz uma parceria com uma loja de decorações. E o pessoal pedia, você tem marceneiro para indicar? Você tem marceneiro para indicar? Foi como eu comecei a ter parceria com marcenaria de Bauru, né? Que é onde eu morava, na cidade de Bauru, no interior de São Paulo. Aí eu peguei, fui, comecei a comprar ferramenta, montei minha marcenaria e tal. Aí eu peguei, nesse 5 anos que eu fiquei na Itália, eu peguei e trabalhei lá também, comecei a evangelizar, tudo aquelas coisas. Todo lugar que eu ia fazia isso aí. E antes de tudo isso, eu tinha ido para Turquia, né? Aí eu fiz aquele caminho de Paulo, por onde Paulo foi e tal. E lá eu fiquei por um tempo, fui pego pelos extremistas lá. Até não tem dente aqui, tem um cisto aqui que foi uma porrada, acabou virando esse cisto e tudo mais. Aí eu fiquei na igreja até meus 38 anos mais ou menos, né? Aí hoje eu tô com 48, que foi quando eu comecei a estudar a Bíblia por inteiro, né? Eu tirei os números, né? Que é capítulo e versículo. Eu peguei aquelas nomenclaturas que diz assim, parábola do joio. Eu ignorei tudo isso aí, eu fui lendo como se fosse um livro, na sua essência, né? Quando você compra um livro, você não lê um textinho lá e fala só sobre aquele texto, e julga o livro por aquele texto, e julga o personagem por aquele texto. Você lê todo o conteúdo para você ter um conhecimento total, pleno, de tudo que está acontecendo, né? Porque é uma história. E foi assim que eu fiz com a Bíblia e saí do contexto evangélico por isso. Então eu passo esse tipo de conhecimento para vocês, tá ok? E comecei a enxergar a escritura, né? De uma nova forma. Tanto que vai ter depois que eu acabar esse estudo que eu tô fazendo, que são os ganchos, né? Que esse vídeo vai entrar no meio dos ganchos lá. Eu vou fazer uma série chamada Gíria Gospel, né? Que são palavras que pessoas usam que não é o que está escrito, né? Que a pessoa usa como gíria, porque a palavra, na sua essência, não quer dizer isso, né? Então vai ter bastante palavras ali que eu sempre usava na época, né? E que eu sabia que aquilo lá não... Mas era como se fosse gírias, né? A gente usava como gírias. Então, falando disso, nós vamos ver o vídeo aqui. Eu tenho outro celularzinho aqui, né? O que tá acontecendo aqui? Pouca bateria também? Tá de brincadeira. Então, deixa eu pegar o carregador aqui.
Aqui eu não vou editar não, galera. Esse vídeo aqui não. Beleza? Aí, 4%. Não mostrar mais. Então vamos lá. Eu vou ver aqui e vocês vão estar ouvindo aí, eu vou te falando. Fala, gente! Nesse vídeo aqui, vamos falar dela, Pastora Nadir. O teólogo, arqueólogo, professor e pastor Rodrigo Silva gravou um vídeo dizendo que o inferno não existe. Eu falo que ele existe e vou te provar, beleza? Eu vou fazer um resumão do meu vídeo aqui, mas não deixa de assistir o vídeo lá, beleza? Tá muito completo e vai tirar todas as suas dúvidas. Se você tiver dúvida das coisas que eu falar aqui sobre o inferno, você vai lá no vídeo lá e assiste o vídeo, tá ok? E segundo a pastora Nadir, Deus foi lá e falou pra ela: vem cá, minha serva, vá lá e grava um vídeo dizendo que existe inferno sim. Como que pode assim, circunciso, dizer que não existe inferno? Ainda mais o inferno, que é um lugar onde a pastora Nadir faz sempre. Ela faz muita excursão pra lá, né? Mas ela vai ficar surpresa pra onde ela anda indo, hein? Toma cuidado, Nadir. Toma cuidado, Nadir. Não herdará o reino. E ela gravou um vídeo para rebater o teólogo Rodrigo Silva. E esbanjando toda a sua beleza, ela puxou o celular e gravou um vídeo aqui e a gente vai reagir. Ó, e lembrando que eu não sou adventista, não sou testemunho de Jeová, tá? O que eles pregam, se tiver certo, tá certo. Mas não é porque eles pregam uma coisa certa que tudo tá certo. Tem coisa que eu concordo com os evangélicos, tem coisa que eu concordo com o testemunho de Jeová, com o adventista, né? Mas nem tudo, né? Então, a gente sabe que no meio das verdades há muitas mentiras, né? Então, vamos lá. Mas o que eu falo para vocês é baseado na escritura. Então, eu sempre falo para vocês, não acredito no que eu tô falando. Se eu falar alguma coisa da escritura, faça como os bereanos. Quando Paulo, presta atenção, os bereanos faziam assim, ó. Quando Paulo ia lá e falava para eles coisa da escritura, eles iam ler as escrituras para ver se Paulo estava falando verdade. Entendeu? Então faça isso também. Comigo, com seu pastor, com seu padre, com quem for que for. Quem for seu líder religioso, ok? Faz isso aí que você vai se dar bem. Vai lá, lê o texto, lê tudo, lê a história. Se possível, lê o livro, tá? Esse vídeo juntinho, e você que está precisando fazer isso aqui, ó, uma renda extra, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar uma forma de você, querido, melhorar o seu mês, né? Dito isso, vamos para o vídeo. Bora pro vídeo. Saudade, me dê notícia, minha querida, que a tua pastora aqui está sem tempo de estar fazendo ligações. Deus me deu o conteúdo e mandou rebater. Estava hoje orando de madrugada e Deus mandou eu falar contra esses pastores, esses teólogos de novo, que falam que o inferno não existe. Reforçando, o inferno existe e eu provo, mas não é o que vocês dizem, tá? O inferno não é o fogo é uma coisa, o inferno é outra coisa. Que fala que vida morte não existe, o adventismo no sétimo dia crê nisso. Os testemunhos de Vida após a morte existe. Uma vez, um espírita chegou em mim e falou pra mim assim: ô Flávio, isso eu tava na igreja ainda, viu? Ele falou assim: Flávio, você acredita em vida após a morte? Eu falei: acredito. E acredito mais. Eu acredito em vida após a morte, que é o que você acredita. Eu acredito em vida após a vida. Eu acredito em morte após a morte e morte após a vida. Ele falou assim: como? Como que você acredita em tudo isso? Eu falei assim, ó, vida após a morte é quando você não conhece
as Escrituras, o Messias, que ele é a vida. Então, quando a gente não tem o conhecimento do Messias, do nosso Salvador, a gente não tem vida. Certa vez ele disse para um homem: mestre, eu posso te seguir, mas antes espera que eu enterre meu parente. Ele diz assim: deixe os mortos sepultarem os mortos. Tá? Então, vida após a morte tem. Tá? E também a vida após a vida de uma pessoa que conheceu o Messias, andou a vida inteira pleno com os mandamentos dele, mandamentos do Messias, não mandamento religioso, tá? Doutrinas de homens, não, mandamentos do Messias. Esse que andou no mandamento do Messias corretamente e morreu, ele teve vida na terra, uma vida salva pelo Messias, e depois ele teve uma vida, vai ter uma vida eterna com o Pai, né? E morte após a morte é uma pessoa que sempre viveu regradas com as coisas que o Messias sempre condenou, né? E ainda morreu sem conhecer o dom maravilhoso da vida eterna, que é do Messias, e morreu e não teve a salvação depois do juízo. Essa é a morte após a morte. E morte após a vida, né? É aquela pessoa que conheceu o Messias, ela viveu uma vida, né, com o Messias, mas só que aí com companhias, com pessoas que não vivia de acordo com o que o Messias fazia. Ele se deixou levar por essas pessoas, né? E ele deixou para trás todos os mandamentos do Messias e foi viver uma vida com o mundo, morreu sem ter a salvação no Messias, né? Então eu creio dessa forma, tá? Então tem vida após a morte, vida após a vida, morte após a vida e morte após a morte. Ok? Eu falei certo? Tudo isso aí. Vamos continuar com o vídeo. Eu acredito. Os mormons creem na reencarnação. É o inferno. Sabe, ela o jeito dela, ela tem o jeito daqueles pessoal mais antigos, né, cara? É, e ela não tem vergonha disso, não. É bom a pessoa ser assim, né? Mas vai falar logo do inferno, um lugar onde ela sempre vai. É uma desgraça. Porque nós não temos diploma na parede, não temos pós-graduação em nenhuma universidade, cabalística, holística. Eu tenho, que eu falei aqui para vocês, eu tenho duas, deixei uma pro final, não terminei o quadrangular, mas eu fiz como Paulo. Paulo, ele era um cara instruído por Gamaliel, e ele diz assim: eu considero todas essas coisas como esterco, né? Então, eu considerei tudo que eu recebi dos meus Gamaliéis como esterco, né? Como fezes, né? Ele fala, na Bíblia está escrito esterco, para não ficar tão perjuriado, assim, mas é esterco que ele usa, o termo é esterco, é fezes, né? Como fezes, como merda, né? É isso que... E tem algumas coisas na Bíblia também que, se você não entender, você não vai entender, porque é como isso. E uma hora eu vou fazer uma série maior de 18 explicando tudo isso pra vocês, tá ok? Tá cheio de bruxas diplomadas, de bruxos diplomados, de hereges incrédulos diplomados, e nós que não temos nenhum diploma, temos, glória a Deus, a unção de Deus para falar muitas coisas que eles não puderam ver, porque não deixa suas mentes estar cativa à palavra de Deus. Eles não leem a Bíblia Sagrada direito. Eles estão aí no
muito frio, galera. Esconda a tua fé dentro do teu coração, que é um porta-joia. Esconda a tua fé. Lembrando que eu vou fazer também um vídeo sobre fé, eu não lembro se eu tenho aqui, explicando sobre a fé, tá? É uma coisa também que o pessoal usa como gíria, a palavra fé, mas a fé quer dizer uma coisa e o que a gente acredita, que a gente usa a palavra como fé para falar, não é fé, tá ok? É um outro vídeo também que eu vou fazer para vocês. Tua fé na palavra de Deus verdadeira. Não deixe esses incrédulos, diplomados, não é? Com diploma de teólogos, teólogos de filosofia, teologia, tantos diplomas, angiologia, Filosofia, pessoal, é uma parte da teologia, assim, não faz parte da teologia, mas os católicos, os padres fazem muito para fazer filosofia, para fazer teologia na Igreja Católica. Você precisa fazer filosofia, tá? Tanto que em Bauru tem uma faculdade que antigamente ela chamava FAFIL, que é a Faculdade de Filosofia. Hoje tem muitas outras faculdades lá dentro da universidade, né? Hoje chama Universidade do Sagrado Coração, Unisagrado, acho que é alguma coisa, chamava Universidade do Sagrado Coração, agora mudou de nome, acho que é Unisagrado, alguma coisa assim. Mas no começo é FAFIL, que é a Faculdade de Filosofia, e é uma faculdade da Igreja Católica, né? Que o pessoal fala assim, lá é uma faculdade paga, né? Tanto que o lema lá em Bauru, quando a pessoa fala assim sobre a FAFIL, fala assim, você paga para entrar e reza para sair, né? Porque lá o negócio é meio caro. Mas vamos voltar pro vídeo. Faz sentido que ela tá falando, e isso daí é verdade. Você que quer seguir um evangelho, cara, lê a Bíblia. Pra seguir, não precisa você seguir teólogo, esses caras não. Vá na igreja, mas vá por causa de Jesus. Não vai por causa desses caras não. Nenhum deles, nem por causa da pastora Nadir. Nem. E eles nunca viram nenhum diabo, nem preto e branco. Em visão. Eles não sabem nem como são os demônios. Fazem dialogologia, angiologia, nunca viram um anjo. Né? E nós não temos nenhum diploma desse, vemos anjo, lutamos com o capeta e vencemos. Nessa madrugada foi um terror aqui em casa. Eita, imagina a pastora Nadir dando um mortal em cima do anjo, chapando a mão na cabeça do anjo não, né? Do lapetão firme, o lapetão com garfo e ela esquivando. Imagina você essa cena. O senhor me deu uma espada, um chicote e uma marreta. Olha, Thor. Eu só vejo caquinho Chicotinho da de tiazinha. demônio voando pela janela do meu quarto. Que isso, cara, é o Blade. Blade, irmão, caçador de vampiro. Que isso, cara. Eles não veem nada. Eles não têm experiência com Deus. Acho que se eles veem um demônio, eles desmaiam. Eles desmaiam, tem que chamar o SAMU para socorrê-los. Ó, eu quando subia ao monte, eu ficava ouvindo as revelações, né? Aí sempre vinha gente, ó, eu via nesse momento ali, eis que eu vejo um demônio enorme, e ele com músculos, pelos e tal. Aí eu ficava assim, Senhor, não me mostra nada não. Pai, não me mostra nada não aqui nesse morro. No escuro total, Senhor, não me mostra nada não quero ver nada. Aí o outro, eis que eu vejo uma cobra, tem uma casinha assim, tipo de índio, e tinha um demônio lá dentro. Meu Deus, tá repreendido, pai, não deixa eu ver nada não. Ih, não queria ver Os nada. demônios subiam um monte de... E pelo que eu vejo aí no YouTube, esses pastores... Oliver, se você estiver assistindo esse vídeo, fica tranquilo. Jesus, quando foi confrontado, assim, que ele está conversando com a mulher samaritana no poço, lá em Mateus 4. É Mateus 4? João 4. Ou 3, não lembro.
João 4. Que a mulher samaritana falou assim para ele, aquelas coisas lá, me dá água e tal. Aí ela entendeu o Messias, né? Quem que era ele, depois que ele perguntar, cadê seu marido? Né? Porque na verdade está escrito marido, porque a palavra marido, do termo que ele usou, quer dizer muitas outras coisas, né? Se você não sabe, a palavra Baal, tá nevando de novo. A palavra Baal, ela quer dizer senhor e quer dizer marido. Você pode pegar na Bíblia e ver a tradução de Baal. Baal quer dizer senhor. Tanto que eu não uso a palavra senhor mais, porque senhor só para uma pessoa humana, né? Não uso mais para contexto para o Criador. Ó, Senhor meu Deus. Não, Senhor não é meu Deus. Tu és meu Deus. Senhor não. Senhor quer dizer Baal. Quando a gente fala de uma entidade espiritual, religiosa, quando nós falamos Senhor, estamos falando de Baal. Tá ok? Ah, só Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é Baal. Tá? Então, mas quando eu chamo assim, aquele senhorzinho de cabelo branco lá, que não tem conotação religiosa, eu posso chamar ele de Senhor, porque eu não estou chamando ele de Baal, porque ele não é uma entidade religiosa, uma entidade espiritual, tá? É a mesma coisa, Jesus falou assim, ó, não chameis ninguém de pai, mas você tem um pai, e você chama ele de pai. Por quê? Porque ele não é uma entidade religiosa, mas quando vai chamar alguma coisa de padre, ou de pastor, ou de guia, que é uma coisa acima de você, como um pai, uma pessoa que te ensina, uma pessoa que te guia, você está fazendo errado, tá? Esse vai ser um outro vídeo também que eu vou fazer a respeito dos cargos de liderança. Eu vou explicar isso aí certinho para vocês, tudo bem? Mas é isso aí. Então, qual foi o termo aqui que eu comecei a usar? Sobre monte. Então, como a mulher foi confrontada lá, ou confrontou Jesus lá na pergunta, que ela perguntou, né? Ela falou assim, mas mestre, aonde devemos adorar? Uns falam que é em Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque Jerusalém tem o templo de Jerusalém. E outros dizem que é nos montes, os montes dos samaritanos. Para quem não sabe quem são os samaritanos, depois de que Salomão morreu, o reino foi separado em duas partes. Uma parte para Roboão, que ficou com a parte dos judeus e os benjamitas, que eram as tribos mais ricas que tinha, e o samaritano, as outras 9 tribos, né? Porque os levitas não tinham terra, então ficou metade dos levitas com os judeus, né? Que hoje são chamados judeus, mas são parte de Benjamim e Judá. E as outras 9 tribos, mais o restante de levita, foram chamados de samaritanos. O reino dividiu, né? A parte de Israel dividiu, então ficou a parte de Judá, né? E Benjamim, que era grudado já um no outro, virou como se fosse era um país, né? Naquela época não existia esse termo de país, eram cidades, mas elas se juntaram como se fosse um país, e os outros foram desmembrados e formaram outro país que era Samaria, tá? Então eles eram parte dos hebreus, mas não eram judeus, tá ok? Lembrando isso. Os hebreus são todos os 12 tribos de Israel, mas os judeus não fazia parte dos judeus, os benjamitas e uma parte lá dos levitas, tá ok? E aí foi perguntado para Jesus, a mulher samaritana. Uns falaram que é aqui no monte, outros falam que é no templo. Ele falou assim, não. O Pai procura quem procura em espírito a verdade. Então não é em Jerusalém e nem no monte. Hoje em dia o pessoal sai do monte, sai da igreja e vai para o monte, né? Não entenderam ainda o que Jesus quis dizer. Até hoje não entenderam, né? Eles leem isso aí, mas não entendem.
Por isso que Jesus falou assim, ó, nós damos entendimento, sabedoria para vocês. Por isso que nós falamos em parábolas para aqueles e eles não entendem. Tanto que eles não entendem até hoje. Sai da igreja e vão pro monte. Eles não têm nenhuma experiência com Deus, eles nunca viram um demônio. E ficam metendo a besta a falar de coisas que não convém. Então diz que o inferno é o Geena, é o Seol. Não é, doutor? É, a palavra que eles usavam mesmo na época. Geena, Sheol e tinha o Hades, né? Que uma vem do grego, a outra vem do hebraico, e o Geena é o Vale dos Filhos de Inom, que é lá onde tinha aquela vala. Se você assistir o vídeo, eu sempre recomendo, chama Israel com Aline, e ela fala do inferno. Tem um vídeo aí de um ano e pouco atrás, que ela vai falar o Vale dos Filhos de Inom, ou a referência do inferno, né? Porque parece que os judeus também não creem no inferno, assim como o evangélico crê. Eu também não creio, né? Como os evangélicos creem. Eu creio que o evangélico o inferno, simplesmente hoje, para nós, é sepultura. Tanto que no meu vídeo eu explico isso, lendo cada passagem sem passar por teologia. Tá ok? Então eu pego todas as versões bíblicas onde está escrito inferno e leio, e você vai ver lá que lá está escrito sepultura. Tá ok? Inferno é sepultura e lago de fogo é outra coisa. Quando o Apocalipse fala que o inferno vai ser lançado no lago de fogo, como é que o inferno vai ser lançado no inferno? Se lá é o inferno, entendeu? Então, entendimento, culto racional, aqui dentro, ó, tem que pensar. Não é pagar para os outros ler o livro para você, não. Você paga para os outros ler, os outros lê errado e não entende. Por isso você pergunta pro pessoal da evangélico, fala assim, você entendeu isso aí? Eles não entendem. Porque ele lê o certo, mas quando ele vai na igreja, o cara prega errado, então ele não consegue entender. O cara fala errado para mim, eu tô lendo aqui que é uma coisa, mas chega na igreja e me falam errado, então a pessoa não entende. Fica com a escritura, tá? Em Romanos diz assim, seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso segundo o que está escrito. Rodrigo Silva! Esses caras é tudo fraco, rapaz. Pastora Nadia que tá por dentro. Ela já foi várias vezes lá, pô. Inclusive, quando o Osama Bin Laden se foi, ela viu o Osama Bin Laden lá, pô. De barba e tudo. Não sei se ele já tava de chifre, mas ele tava lá. E no inferno não tem só Osama Bin Laden. Tem todo mundo que morreu tá no inferno, viu? Todo mundo. Tem pastor. Ó. Até Pedro tá no inferno. Paulo tá no inferno, João tá no inferno, Tiago tá no inferno, Maria tá no inferno. Tá tudo no inferno. Todo mundo morreu. Eu tenho um irmão que ele morreu faz 11 anos já. Tá no inferno, faz 11 anos que tá no inferno. Por quê? Porque ele foi enterrado há 11 anos. Tá ok? Uma dúvida também, tá? Tirar uma dúvida de vocês. Hebraico e aramaico são línguas parecidas, usada até hoje, né? Mas o que eu falo sobre o Messias, eu falo sobre o hebraico arcaico. Quando eu falo de hebraico, eu falo de hebraico arcaico, tá? Então, mas o hebraico é a língua nova, né? E o aramaico era o hebraico misturado com a língua dos persas, quando que eles foram para Babilônia e foram cativos da Babilônia, foram cativos na Pérsia e tal. Eles fundiram as duas línguas, né? O hebraico e
e a língua lá deles, que agora eu não lembro agora, e formaram o aramaico, tá? Então é uma fusão de duas línguas. É como você falar assim, eu vou falar um portunhol com aquele cara lá. Você dá uma gambelada nas duas línguas, fala errado as duas, né? Cuidado pro fogo do inferno pegar a tua traseira. Eita! Saí com o bumbum pegando fogo, Viu? Porque o inferno existe e esses homens de Deus, como o pastor Kenzo Atichus, que deixou um legado aí maravilhoso, eles viram o inferno, o pastor Kenzo. E todo dia 2 de novembro o pessoal vai visitar o inferno lá, viu? Vai visitar os seus parentes no inferno. Leva florzinha lá, vai todo mundo visitar no inferno. Deixa eu voltar aqui que eu ver. Eu acho que eu perdi alguma coisa aqui. Porque o inferno existe e esses homens de Deus, como o pastor Kenzo Atichus, que deixou um legado aí maravilhoso, eles viram o inferno, o pastor Kenzo bateu recorde. De tanto que viu o inferno. Porque Deus levanta para quebrar a incredulidade do povo. Pastor Kenzo era coveiro, tanto que ele viu o inferno, tá louco, hein? Pelo amor de Deus. Mas o povo tá querendo ir pra lá. O povo fala que o inferno não foi inaugurado. Mas o Léo Ackley esse dia falou que prefere ir pro inferno do que ir pro céu junto com o Marcos Feliciano, entendeu? Porque ele falou que lá vai ser cervejinha, samba e tudo. O inferno foi inaugurado sim, e a primeira pessoa que foi pro inferno foi Abel, né? Pensa bem nisso. Mais. O inferno já foi inaugurado desde os primórdios da humanidade. Ele foi inaugurado. O que não foi inaugurado, que eu vi também, foi um lago de fogo que Deus me deu em visão. E o barulho. Deixa eu mudar aqui, galera, um pouquinho. Ixi, tem que virar aqui. Barulho do lago de fogo, meus irmãos. Não, isso aí não tá ligado. Vocês não fazem ideia. Parece uma bomba atômica explodindo. Não creia nesses teólogos, nesses pastores da escuridão que não acreditam que existe o inferno, porque existe. Existe. E está aqui. Vamos ver se o inferno é de mentirinha, é fantasia ou é uma parábola. Está aqui no Apocalipse 1:18, o Senhor fala assim: e eu vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Sim, ele tem a chave da morte e do inferno. O inferno onde estão os mortos. Tá ok? Inferno e morte. Sepultura e morte. Coligado uma coisa com a outra. Aí vem o Rodrigo Silva para refutar, né? Ele não vai fazer isso, né? Mas se ele viesse refutar, ele ia falar: olha só, o senhora Nadir, bispa, hoje ela é bispa, ela era pastora aí. Ô, bispa Nadir, o inferno aí ele ia falar lá em aramaico, é Harim Sharavim, que significa o termo que conjuga o verbo, que não sei o que. Aí pronto, ele explicou, mas só que ninguém entendeu. É mais ou menos assim que funciona, viu? Então ele vai ter uma chave do inferno de brincadeirinha? Hein? Doutor Rodrigo Silva e outros. Ele vai ter a chave de uma parábola. Amados, não creio nesses filósofos que vivem filosofando a palavra de Deus, falando no grego e troiano, diz que no grego original é assim, no grego não sei o quê, na filosofia de Platão, Plutão e o cão. Tá certo. Filosofia é o maior fábrica de ateu no mundo, viu? Junto com os evangélicos, fica filosofando dentro de igreja aí, ó.
Aí cria os ateus aí, depois fala que é obra do diabo, é tudo obra da igreja. Pior que ela tá certo, cara. Tá certo. O que mais tem a gente falando isso? Não é que no aramaico o termo correto é ralim ralabá. E não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Pô, calma aí, bicho. Eles embolam meio de campo toda a palavra de Deus para enganar você, fazendo a vontade do diabo. Jesus falou do inferno, Paulo fala do inferno, eu falo do inferno, quem satisfaz do inferno, os irmãos, as irmãzinhas aí no YouTube falam do inferno. E Jesus levantou os seus vasos nesse século para desvendar o inferno, e lá vem ele com as filosofias do cão. E falando de texto original, de Seol, de Geena, que lá no vale de Rinom se queimava defunto, cadáver, se queimava criança. Não tem nada a ver com o inferno. O inferno literalmente existe, está debaixo da terra. É embaixo da terra que o Senhor me leva para baixo. Ele nunca me levou para cima, ele me leva para baixo. Nunca me levou para cima, quer dizer, ela foi pro céu, nunca levou para cima. Glória a Deus. Não creia, guarda a tua fé. Creia no que está escrito, eles querem tirar você. E a sepultura, o inferno é para baixo da terra, né? Passou um gato ali, meu irmão. Passou um gatinho. Né? Glória a Deus, do que você crê, quer afastar você da palavra de Deus, da verdadeira palavra de Deus que liberta o homem de lá. E para que Jesus veio se o inferno não existe? É um cachorro, mano. Que isso? Para que Jesus veio, que foi exatamente o que ele veio fazer no Calvário, foi tirar a nossa alma do fogo do inferno. E do lago de fogo, que o inferno vai, glória a Deus, vai se fundir com o lago de fogo. Vai entrar dentro do lago de fogo. Tá vendo? Ah, agora ela tá certa. O inferno vai entrar dentro do lago de fogo. O inferno vai entrar dentro do lago de fogo. É o que está escrito em Apocalipse, isso. Entendeu? Que eu te falei um pouco atrás aí, tá? No meu vídeo lá. Que são coisas diferentes, não são a mesma coisa. E ela sabe disso. Quando o Senhor pediu os mortos que está lá no dia do juízo final. E que não é o dia do juízo de Hebreus 9:27. Hebreus 9:27 que Deus mostrou. Não, Hebreus 9:27, o homem está ordenado morrer uma só vez, indo depois disso o juízo. Depois disso o juízo. Então 9:27 é a sua morte. Depois disso é só o juízo, entendeu? Isso é depois do juízo. Eu quando for fazer o vídeo também sobre explicando o Apocalipse, que não é difícil de entender não, só ter um pouquinho de entendimento que a gente vai ver como é fácil entender o livro de Apocalipse, tá? Ixi, fechou aqui por quê? Mostrou, me levou da tribuna para assistir um julgamento. É o destino da alma após morte, que eles também não creem. Eles não creem que existe vida após a morte. O homem é eterno. Não. O animal é que morre. Não, o homem não é eterno, entendeu? O espírito é eterno, o pó vai para a terra, e a alma que pecar vai morrer, e a alma que crê no Senhor, no Messias, né? Essa alma, ele falou assim, aquele que crê em mim tem vida eterna, aquele que crê em mim tem vida eterna. Tá? Então aquele que morre salvo tem a vida eterna. O que não morre salvo, se tiver vida eterna, o Messias está mentindo. Tá certo? Então cuidado com o que dizem por aí, até em igrejas, tá? Então o homem não vai ficar eternamente queimando no lago, não. Vai ser destruído, isso é um fato. Senão o Messias está errado. Então ele não dá vida eterna, porque todo mundo tem vida eterna. Porque o animal, ele não recebeu sopro nas narinas, formando o espírito. O espírito. E nós, seres humanos, recebemos o sopro de Deus que formou o nosso espírito. Nosso espírito,
verdade. Ó, nem tudo que ela fala parece, né, loucura, né? Não tô querendo dizer que ela é louca, entendeu? Ela prega aí, ela acha que tá sendo pregada do jeito certo. É aí que prega, entendeu? Mas algumas coisas faz muito sentido que ela fala. Volta pra Deus. Glória a Deus, que está aqui no livro de Zacarias 12, verso 1, que diz: peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala ao Senhor, o que estendeu o céu e que funda a terra, e o que forma o espírito do homem dentro dele. Viu, filósofos de Plutão? Ele forma o espírito dentro de nós, né? Então, nós temos o espírito desde a fundação do mundo, desde a criação, do bonequinho de barro que ele soprou no nariz, tivemos vida, né? É a alegoria de Pinóquio. Pinóquio é o homem que queria ser Deus e fez o bonequinho e deu vida pro boneco. Então, Platão e o cão e o capetão. Até o lapetão firme entrou nesse negócio aí, ó. Caramba, meu irmão. Que não crê em vida após a morte. Vocês ateus que não crê na vida após a morte, pois ela existe. Para a desgraça de vocês que não creem, ela existe. Porque para nossa sorte que acreditamos, em Jesus Cristo existe um paraíso para receber as almas dos que serviram a Cristo na terra. O Espírito dá no mesmo. A alma é o que contém todo o sentimento. O Espírito é o que traz a imagem do nosso corpo. Voltamos aqui porque ontem acabou a bateria dos dois celulares. A minha bateria externa não tava legal, o carro tava desligado. Deixar o carro ligado, ele acaba saindo som aqui, eu fiz o teste já. Então, ela falou alguma coisa aqui que eu ia responder ontem e travou. Eu vou tentar meio que emendar. Eu não vou nem fazer edição, vou emendar um vídeo no outro e vou mandar aí, beleza? Então vamos lá, parar onde nós paramos ontem. Caramba, meu irmão. Que não crê em vida após a morte. Vocês ateus que não crê na vida após a morte, pois ela existe. Para a desgraça de vocês que não creem, ela existe. Porque para nossa sorte que acreditamos, em Jesus Cristo existe um paraíso para receber as almas dos que serviram a Cristo na terra. Exatamente. Ninguém tá falando que o inferno não é o que vocês pensam que o céu não existe. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, o que acontece? Você pega, só porque eu digo assim, o inferno não existe. Então, peca à vontade, porque vocês não vão pro inferno porque não tem alma, não tem espírito. Não é isso que a gente tá dizendo. O que acontece é que o céu é real, né? O inferno é real. Eu disse mais para trás, né, no vídeo, que quem inaugurou o inferno foi Abel, né? O primeiro morto na face da terra. E ele vem até hoje, né? O inferno existe até hoje, até o fim do mundo vai existir. E o inferno e o lago de fogo são coisas diferentes. E não é por causa disso que o céu não existe, que não vai ter o julgamento, que vai ter os salvos, que vai ser os perdidos, entendeu? Então, mais uma coisa que ela vai dizer, que eu não sei se ela disse ou vai dizer, que eu vi no final do outro vídeo, que alma e espírito é a mesma coisa, não é não, tá? Alma e espírito não é a mesma coisa. O espírito foi Deus que soprou na nossa narina. Ele fez o bonequinho de barro, soprou na nossa narina, deu vida. O espírito é vida. Espírito é vida, retorna a Deus. O corpo, isso aqui, eu sou gordinho, entendeu? Eu não vou ser gordinho quando for pro céu. Eu vou estar num corpo glorificado, num corpo de glória, entendeu? Então, não é esse corpo, se eu tiver tatuagem. Eu não tenho tatuagem, nunca fiz. E cicatriz, alguma coisa, eu tenho cicatriz, mas não tenho tatuagem. Mas tem pessoas, no céu vai ter cicatriz porque eu tenho cicatriz?
Entendeu? Não faz sentido uma coisa com a outra, tá? Então, a pessoa tem tatuagem, foi salva. O corpo glorificado, não vai entrar tatuagem no céu. Pode até entrar, isso não é da minha alçada, aí é um outro assunto também, né? Mas a pergunta é: os salvos vão ter corpo glorificado, os salvos vão ter corpo glorificado, né? Mas o que vai ser destruído no inferno é a alma. A terra volta ao pó. Isso foi dito sempre, entendeu? Ah, mas os mortos vão se ressuscitar, que não sei o que, o julgamento entrou no branco. Sim, os mortos vão ressuscitar. Mas é pó, entendeu? É pó. O que vai ser destruído é a alma, o desejo ruim. A alma, o que que é? É o desejo que a gente tem, entendeu? Ah, eu tenho o desejo de fazer aquilo, é coisa da alma. Quando você vai na igreja, você bate palma, não é espiritual, é coisa da alma. Você vai na igreja, a pessoa canta, ou a pessoa coloca, e você chora, ou você ri, ou você ruge, ou você faz qualquer outra coisa, é coisa da alma. A coisa espiritual não é externada. A Bíblia diz que o nosso espírito, ele geme com gemidos inexprimíveis. Que hora? Você já escutou o seu espírito gemer com gemidos inexprimíveis? Você já sentiu? A hora que ele geme com gemidos inexprimíveis, alguém percebe e fala: ah lá, o espírito daquele cara está gemendo com gemidos inexprimíveis. Não é externado. As coisas da gente para o Criador, ela é pessoal, né? É minha com o Criador. O próprio Messias disse, falou assim: quando você for fazer alguma coisa para Deus, tranca no seu quarto e vá. Que a sua mão direita faz, a esquerda não fica sabendo. Entendeu? Mas o pessoal faz as coisas e põe tudo na internet. Evangélico, igreja, não conhece a Escritura. Eles querem viver de aparência. Porque o próprio Messias disse: quem faz isso já ganhou o seu galardão. Quem faz e põe ali para o pessoal ver, já ganhou o seu galardão. Acabou. Não tem mais galardão para receber. Você já recebeu dos homens. E nada, viu? Não é nada. Mas vamos continuar aqui. O espírito dá no mesmo. A alma é o que contém todo o sentimento. O espírito é o que traz a imagem do nosso corpo terreno. A alma traz todos os nossos sentimentos. Ele veio de Deus, ele é imortal. E quando a nossa carne tomba, ele vive a nossa preparação aqui nessa terra. Amados irmãos, é para o dia de nossa morte, porque eu vi os patamares da morte, eu andei nele. Eu andei nos caminhos das câmaras da morte, arrebatado de espírito e vim como é. A morte, a vida começa no dia da nossa morte. Ah, meu irmão, tá aí uma coisa que eu gostaria de saber. Não sei se você já parou pra pensar isso. Como é que é? Como é que é depois que morre? O que deve acontecer? Como deve ser, meu irmão? Como as pessoas vão reagir depois que você, for de rápido? Na verdade, você tá vivendo uma vida, né? Você tá vivendo uma vida pra te dar para te aprovar ou te reprovar para uma vida eterna. É isso. Você está vivendo para você se aprovar ou você se reprovar. Porque não é demônio que te manda para o inferno, não é demônio que entra e faz você matar. É você que faz. Delegacia não tá cheio de demônio lá, não. Entendeu? Na penitenciária, nesses lugares, não tá cheio de demônio, tá cheio de pessoas. Né? Então é isso aí. O próprio Messias disse: quando for, eu estive preso e não fosse me visitar. Esse demônio está preso, Jesus estava lá. Você está chamando Jesus de demônio? É o que o Messias disse. Eu não sei se vocês creem no que o Messias diz, né? Com certeza deve ser bem sinistrão, querido. Não creia nesses teólogos, nesses pastores, incumbidos de Satanás,
Percebeu que ela falou que ela viu a alma? Entendeu? Não é espírito, não é corpo, é alma, tá? Isso é o que a Bíblia diz mesmo. Quer dizer que Jesus tem a chave do inferno da morte de mentirinha? É uma parábolinha, uma parábolazinha, porque ele não quis assustar a humanidade. Não, ele tem a chave da morte e do inferno, que é a sepultura, de onde estão os mortos. É simples, acho que eu já te falei isso no Ele não quis dar um passado. susto. Susto maior é quando se desce lá e não tem mais volta. Glória a Deus. É uma perversidade, é uma maldade. Que esses homens que pregam nesse YouTube dizendo que não existe inferno, é maldade pura. Eles querem empurrar você. A falsa crença de que não existe o inferno é falsa crença. O inferno existe, meus irmãos. E ouvinte da palavra de Deus. Ah, eu também acho que existe. E vou te falar, hein? Muita gente vai de pé amarrado, querido. Ah, eu não quero ir não, mas vai. Fala igual ela. Vai O lago sim. de fogo. Inferno todo mundo vai, até crente firme. vai. Até os salvos estão no Estava inferno. certo. Nunca li o livro dele, porque eu não consigo ler. O meu filho tem um, mas eu não consigo ler. Eu não consigo entender nada que ele diz. Porque ele escreveu no tempo da Inquisição e ele precisou falar daquele jeito. Mas o senhor já me confirmou que Dante é... Dante Alighieri, né, que ele fez escreveu o livro O Inferno de Dante, que é um dos livros que faz parte de um conjunto chamado A Divina Comédia, né? Então, eu quando estive na Itália, eu li ele em italiano, na língua original, né? Então, eu conheço essa história tudo e tanto no meu livro do Inferno eu cito o Inferno de Dante como o Inferno Zoroastro, como o Inferno criado lá pelos Sumérios, né? E que é o mesmo e o Inferno cinematográfico, né? Que é o mesmo que eles usam na igreja, né? São o mesmo inferno, mas não condiz com o inferno da Bíblia, né? Que é outra coisa, que não é o que eles pensam que é. é assim, o inferno. Ninguém podia falar na época do nascimento dele, na época que ele viveu, por causa da Inquisição. Glória a Deus. Não creia nessa maldade de pregar que o inferno não existe, porque eles estão querendo tapar o sol com a peneira, para não dar susto, para não pregar a verdade, e até o problema psicológico é que deles mesmos, eles não querem crer que o inferno existe. Para melhor eles pecarem. Poder pecar melhor. Porque quando algum pastor... Como que a pessoa vai pecar e falar assim, eu vou falar que o inferno não existe para eu pecar? Quer dizer, eu sei que ele existe. Vamos supor que vocês estão certos, que o inferno é o que vocês imaginam. É o que eu chamo e a Bíblia diz que é o lago de fogo. Que o inferno vai ser lançado no lago de fogo. Quer dizer, como é que o inferno vai ser lançado dentro dele mesmo? Mas isso aí eu quero que vocês expliquem, não é para eu explicar. Mas vamos supor que vocês estejam certos, que o lago de fogo é o inferno, tá? Que vocês estão certos. Aí eu sei disso. Eu sei que o inferno é isso que vocês estão falando, que a gente está supondo que está certo, mas está errado. Mas vamos supor que ele está certo. Vamos viver nesse mundo aí, mundo gospel, dizendo que o mundo gospel está certo. Aí eu sei que ele existe. Eu vou falar assim, então o que eu vou fazer? Eu vou pregar que ele não existe para eu poder pecar. Peraí, tem alguma coisa errada no reino da Dinamarca, né? Como dizia o Caco Antibes. Então, não faz... Se eu sei que ele existe, por que eu vou falar que ele não existe para eu pecar? Não faz sentido. Algum pregador da palavra diz que o inferno não existe, é para tirar o seu temor. Porque o inferno sim traz um temor.
muita gente não fala mais de inferno, por quê? Por quê? Porque isso aí esvazia a igreja, cara. Se a sua igreja estiver cheia e você começar, ó, quem não dá o dízimo, quem tem 2 mulheres, quem faz isso, quem vai pro inferno, hein? Começa a falar essas coisas pra tu ver se o povo não sai da tua igreja. Sai firme, entendeu? Quem gosta de tomar um vinhozinho é crente, mas ó, enche a cara de cerveja, não tá envergonhando na rua, mas em casa, ó, come água. Tu vai ver se tua igreja não esvazia rapidinho. É ruim. Tem que pregar o inferno. Se demole, se tu começar a xingar, se irá, vai pro inferno. Começar a falar assim, meu irmão, só fica os de verdade. A respeito do pecado, é um freio. A minha mãe dizia, meu pai dizia quando a gente era pequeno, menino, menina, quem mente vai pro inferno. A gente não queria saber de mentira. Menino, menina, quem rouba vai pro inferno. Ninguém queria saber de roubo, que dava temor. Eles querem tirar o seu temor. Mas o nosso Deus, ele não dorme. Ele não está dormindo, ele está vendo o que esses homens, que essas mulheres estão falando. Essa falsa crença aí de que não há inferno, Deus está vendo e vai dar um pago. Porque Deus, na era do Apocalipse, após a subida da igreja, o Senhor vai dar uma demonstração que o homem é eterno. Está aqui no capítulo, ainda na carne, ainda aqui na terra, aqui em vida, para quebrar o adventismo, para quebrar o testemunho de Jeová, os Ucelita, para botar por terra. E por que os testemunhos de Jeová é testemunho de Jeová, né? Tinha outro nome não, cara? Sempre fiquei me perguntando por que testemunho. Não tava lá, pô. Para com isso, pô. Eu entendi sua piada, mas o testemunho de Jeová é porque tem um texto, se eu não me engano é Isaías, que fala que ser testemunha de Deus, né? Então naquela época, como o Messias não tinha nascido ainda, então eles falavam da testemunha do Criador, né? Mas na Nova Aliança, eu não lembro se foi Paulo ou em Atos que está dizendo, fala assim, eu sou testemunha de Cristo, do Messias, né? Então, se tivermos que ser testemunha de alguém, temos que ser testemunha do Messias, né? Que faz parte da graça, né? Porque a lei não cabe mais na graça, né? A lei não cabe para nós hoje. A lei se resumiu a 2 leis, né? Amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a ti mesmo. Quando você ama o próximo a ti mesmo, você pega os 10 mandamentos lá. Fala assim, ó, você não cobiça a mulher do seu irmão se você ama o próximo. Você não rouba o seu irmão se você ama o próximo. Você não comete adultério, você não faz isso, você não faz aquilo. Entendeu? Você não mata. Então, é isso, ama a Deus e ama o próximo. Esse é o mandamento do Messias. Não tem nada de religioso que Jesus ensinou, né? Vamos voltar lá. E nem ele estava lá, como é que você é testemunha de Jeová? Sem contar que os testemunhos de Jeová, eles não são muito assim com Jesus também não, tá? E Jesus é Jeová, ou não é? E rapaz, eu não tô, sabe? Testemunha de quê então, querido? Né? Porque na Bíblia tem os testemunhas ali que viram a ressurreição, que foram lá, abriram o túmulo e viram que Jesus não estava ali. Eles são testemunhas. Foram os primeiros apóstolos e tudo mais. As mulheres os únicos, ali que estavam em volta. Tirando por que Paulo, que é testemunha? Alguém sabe por quê? Bota aí, por que esse nome testemunha de Jeová? Todo filósofo, herege, ateu, carnal, que se estriba no seu próprio entendimento e que está embriagado de si mesmo, aqui no 9, capítulo 9, verso 6 do Apocalipse. Vamos ver. Fala assim, e naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Viu, doutores? Doutores diplomados com diplomas da incredulidade. Antes dela continuar, eu quero fazer uma pergunta. Eu não lembro, porque eu assisti esse vídeo ontem e comecei a gravar ontem, mas a bateria acabou e eu não consegui voltar para
acabar continuando, tô gravando no dia seguinte, hoje, né? Então não lembro do que ela disse. Mas Apocalipse 9:6 já está acontecendo as coisas futuras, né? As coisas que hão de acontecer, e as pessoas vão procurar a morte, sim, e os cristãos estarão aqui, viu? Esse negócio de pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, não existe pré, não, ninguém vai subir antes. Ele falou assim: ao que vencer darei de comer da árvore da vida. Ao que vencer, vencer o quê? Se você não vai estar aqui para vencer. Vai ser igual os crentes lá de Israel, lá, quando viu que começou a chover bomba lá, aí tá, oh, Deus, tira nós daqui, mas chega no Brasil, é Senhor dos Exércitos, Senhor da Guerra, vai marchando. Aí lá ninguém quis marchar, né? Agora aqui todo mundo marcha. Aqui é fácil ser crente, né? Vai lá, ó, vai lá na Turquia, lá no meio dos muçulmanos, falar do Criador lá. Vai lá. Aí eu desafio qualquer um. Mas vamos ver, que eu acho que eu saí da linha aqui. Viu? Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer e a morte fugirá deles. Aqui é uma... Então, a morte fugirá porque eles vão querer morrer de tanta atrocidade que está acontecendo na Terra, que é na época do anti-Messias, né, do anticristo, que vai estar acontecendo todas essas coisas, pessoas vão querer morrer e não vão conseguir porque as coisas estarão terríveis. Hoje as pessoas já estão se matando, mas hoje a pessoa consegue morrer. Mas aquele dia vai acontecer essas coisas. Parece que Zacarias, se eu não me engano, diz a mesma coisa. Zacarias 12, 11, 10, 13, não lembro. É o finalzinho do livro de Zacarias. Demonstração divina que o homem é eterno. Não, não é eterno. Então, que os de hoje, que não é eterno? A Bíblia, assim, que o salário do pecado é a morte, né? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna, né? O salário do pecado de quem peca é a morte. É a morte após a morte, né? E o dom gratuito de Deus é a vida após a morte, né? Mas e pelo pecado todo homem vai morrer, tanto como morre, né? A pessoa fala assim: ah não, o salário do pecado, tá vendo aquele cara lá, ele morreu, levou um tiro na cabeça, porque o salário do pecado é a morte. Então nenhum crente nunca morreu até hoje. Vai lá, chama pra mim lá o John Calvino, chama lá pra mim, Davi Miranda, chama lá pra mim conversar comigo. Se eles não pecaram, onde tá eles? Né? Mas continuemos. Glória a Deus. Tanto em vida como ele criou Adão na carne lá no paraíso, o Senhor vai dar uma demonstração disso, por ocasião do Apocalipse, do cumprimento total do livro do Apocalipse. Nessa ocasião, após a subida da igreja, o Senhor vai dar essa demonstração. Ei, não me venha dizer que isso aqui é uma parábola, que isso aqui é uma fantasia, uma coisa Não, de não menina, é parábola, porque isso não é real, isso é real. Viu? Não é. Glória a Deus, vamos orar a Deus, vamos pagar o preço, para eles revelar a palavra com visão a vocês, como ele revela a nós que não temos diploma na parede. Glória a Deus. Eu não tenho nenhum diploma. Eu só tenho a 7ª série. E me orgulho do meu Deus. Me orgulho de ser quem eu sou. Glória a Deus. Não me envergonho do que sou. Porque não podemos nos envergonhar daquilo que somos. Daquela pessoa que Deus nos escolheu para ser na terra. Porque isso é pecado de morte. Isso é negar o Criador. É o que vocês são. Vocês negam a eficácia da palavra de Deus, ficam inventando lorota, o povo perdeu o temor a Deus. Ó, aí é complicado, né? A pastora Nadir, né, ela tá falando que o povo fica inventando lorota, mas ela fica falando aí que ela viu anja, que lá no céu tem anja, irmão, tá? Não tem uma... Ela falou que tem anja, tem até uma anja asiática, né, se eu não me engano lá.
Acho que dá até de Kung Fu lá. Bíblica para isso, certo? Então ela não tem como provar. Mas segundo ela, no céu tem anja, tem anjo. Deve ter anjo animal também, os cachorrinhos com asa e tudo. Não, mas o que acontece, se no céu tem anja e anjo tem pênis, entendeu? E anja não tem pênis, vamos ser direto, objetivo assim, ela acabou de falar que Jesus é mentiroso. Porque Jesus uma vez falou assim, acho que é Mateus 21 ou 22, que eu não estou mais entrosado com esse negócio de capítulo e versículo, mas só para vocês terem uma noção mais ou menos onde que está esse texto. Um certo homem, né, de uma religião lá que nós não cria na ressurreição, ele chegou em Jesus e falou assim, mestre, no próprio Messias, tá? Nós sabemos que você ensina a verdade e que não se olha para a aparência dos homens e não sei o quê. Me responda. Certa vez tinha um homem, né? Tinha um homem e ele casou com uma mulher. E na nossa tradição, a mulher que casa e não dá filho, ela fica por irmão, né? Aí, certo homem teve uma esposa e não teve filho com ela. Ele morreu. Aí ficou outro irmão dele, aí também não teve, morreu, aí os 7 irmãos casou com ela, não teve filho com ela e morreram. E por fim ela morreu. De quem ela será esposa no paraíso? Aí ele respondeu assim, você não ouviu que os profetas, né, você não viu que no céu não se dá em casamento? Que no céu não tem essas coisas, no céu serão como anjos, entendeu? Não se dão em casamentos, não terá homem e mulher no céu, entendeu? Então isso é a palavra do Messias, e essas escrituras que ele citou não está na Bíblia, mas se eu não me engano, deve estar no livro de Jazar, ou no livro de Enoque, que eu já li uma vez, eu não lembro onde que está, mas está nesses termos, entendeu? Tá nesses livros e fora da Bíblia, né? Que eu considero como escritura, não como Bíblia, né? Então, se ela diz que tem anja, e anjo tem aquele volume na frente ali e tal, e ele sempre faz xixi ou alguma coisa, porque se tem do sexo masculino ou feminino, eles devem fazer alguma coisa como humanos, né? Mas Jesus disse ao contrário do que ela tá falando aí. Aí tirem vocês as conclusões. Mas eu não sei, cara. Mas é estranho falar isso. E isso daí soa como heresia pra quem conhece a Bíblia. Não tá na Bíblia, ela tá falando isso aí. Mas vocês vão dar conta dessas almas que vocês estão tirando temor, pelas filosofias de vocês, pela pregação herege de vocês, pela pregação chula de vocês, que negam a existência do inferno. Que o inferno não é o lago de fogo. Ali o povo está cumprindo o julgamento de Hebreus 9:27. Receberam o destino de sua alma. Não é o juízo final. É como um preso que recebe a prisão temporária. Depois recebe um habeas-corpus, que vai ser na última ressurreição, na segunda ressurreição, vai ser, vamos dizer assim, o habeas-corpus, que vai tirar eles do inferno. E o inferno vai entregá-los a Deus. Em Apocalipse 20:11 diz isso. Então lê 20:11. Não é, amados ouvintes. Então vamos ver o que está escrito em Apocalipse 20:11, que eu não lembro. Dá licença aqui, dona Nadir. Apocalipse 20:11. 20:11. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para elas. E vi os mortos, pequenos e grandes, estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu-se o mar os mortos, e nele havia... Sempre quando eu lembro essa passagem aqui, eu lembro daquele helicóptero que caiu com aquele político lá, que era um senhorzinho careca, e que não achou, até hoje não achou o corpo dele.
É um político muito dos anos 80, 90, né? Caiu lá no Rio de Janeiro, lá no helicóptero. Deu o mar os seus mortos que nele havia, e a morte e o inferno, e o inferno deram seus mortos. Entendeu? Jesus tem a chave do inferno e da morte. A morte e o inferno deram seus mortos. Então quer dizer que as pessoas já estavam no inferno queimando e voltaram para ser julgado? Presta atenção no que vocês leem, galera. E no que vocês ouvem. O que está escrito está real. O que falam diferente daqui é apostasia. E foram julgados cada um segundo as suas obras, não segundo as obras de Deus, tá? E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Olha lá. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, não tormento. Morte da alma, morte do corpo. O que vai sofrer eternamente é Satã, né? Com seus anjos que vão, naquele dia, ser lançado no lago de fogo, tá? É isso aí. Opa, eu ia... Vamos lá de novo pro vídeo. Ui! Cadê? Ué? Que é isso? Eita. Aqui, ó. Amados ouvintes da palavra de Deus, amados irmãos, bispos e pastores que me ouvem, missionários e missionárias que me ouvem. Não tenho diploma, nunca fui para a faculdade de teologia, nem quero. Eu fui e desconsidero. Porque eles ficam muito burros. Eles ficam muito burros. É igual faculdade, viu? A pessoa chega na faculdade e fala assim, vou fazer faculdade de engenharia, eu sou engenheiro. Você, a obra aqui da cidade tem que colocar ali, naquela esquina ali, tem que colocar faixa de pedestre. Mas só que a esquina vem passagem de ônibus, cruzamento de avenida principal com uma rua. Aí, ao invés da pessoa fazer uma forma do ônibus virar sem bater no carro, ter que fazer manobra, não, eles fazem a faixinha porque é daquele jeito, porque eles ficam idiota, quadrado, eles não fazem você pensar, eles fazem você regredir para você ser marionete. Antigamente a pessoa fazia a casa, mesmo a pessoa consertava carro, fazia isso, fazia aquilo. Hoje não, hoje você só sabe fazer uma coisa e mal feita praticamente muitas pessoas, principalmente quem faz faculdade. Odeio faculdade. Viu, Rodrigo Silva, seu burro? Que isso, cara? A pessoa vai pra faculdade, estuda tudo aquilo, se forma e busca experiência pra ficar burro? Como é que pode, cara? Glória a Deus. Pregando isso, o Senhor vai demonstrar. E vocês cuidaram para não ficar para ver. Que vai aparecer demônios que vai torturar essas pessoas. Demônios. Vão torturar os homens por 5 meses. Está dizendo essa palavra? Onde? Glória a Deus. Está no verso 10. E tinham caudas semelhantes às caudas dos escorpiões. E aguilhões nas suas caudas. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. São Na demônios, terra. Isso aqui é demônio. Eles não Mas sabem. não é na tormenta. O tormento nem tinha acontecido. Alguma parábola, alguma fantasia. São demônios que vão atormentar os homens como os escorpiões quando picam. Então, por 5 Os homens vão meses. procurar a morte com essa... Por 5 meses. Ela falou o versículo 11. Terão essas coisas, serão como rabo de escorpião e atormentarão por 5 meses. Aí no verso seguinte, passou 5 meses. Aí terá o julgamento do trono branco. Entendeu?
Eu vou resumir mais ou menos para você como que vai ser. Vai ter a grande apostasia, vai acontecer que o filho da perdição, que é o que o pessoal chama de besta, né, vai se levantar, vai governar 3 anos e meio bom, 3 anos e meio por ruim, entendeu? Todo mundo vai estar aqui, não vai estar acontecido arrebatamento nenhum antes disso, vai passar todos aqui, né? E todos, uns vão pôr a marca, outros não, entendeu? E acontece que a hora que acabar o último dia da besta, que vai ser depois dos 7 anos, o Messias vem, assenta, derrota o antimessias, aí ele faz o arrebatamento da igreja, entendeu? E depois tem a bodas do cordeiro, né, que até lá fala, é o versículo que eu uso para provar que a Bíblia não é a palavra de Deus, que é um dos versículos que está ali naquela passagem lá, tem a bodas do cordeiro. Aí depois tem o milênio, né? Mas enquanto está acontecendo as bodas do cordeiro, a destruição está acontecendo na terra. Quer dizer, os que sobraram na terra, os ursos, os leões, as aves de rapina, vão tudo comer os homens vivos. É a limpeza da terra, vai tirar as carcaças, homem vivo e morto vai ser tudo devorado, tá? Por quê? Porque não é carne, não é isso aqui, ó, que vai para o inferno. E não é espírito, porque o espírito volta a Deus. É a alma. E ela é destruída, tá? Não vai ter diabo com chifrinho, com garfinho te espetando. Isso é coisa de Walt Disney, entendeu? Essa dor semelhante à picada do escorpião. Não é bíblico, não. Você é torturado de dia e de noite por 5 meses. Não vou morrer. É uma demonstração. Deus me disse. Deus te disse errado. Que é uma demonstração, literalmente falando. Viu? Não é uma parábola, não é nada. Não é uma alegoria, nada. Uma coisa que eu acho interessante é que pessoas se colocam no lugar de Deus. Deus me disse. Quem foi que disse para ela isso? Porque o que está escrito é diferente do que Deus disse para ela. Se Deus disse para ela uma coisa e está escrito diferente, ou ele falou errado para João só para falar certo para ela, ou falou para João e ela está mentindo. Uma coisa que eu falo, que todos os pastores dizem, eles se colocam no lugar do Messias, eles se colocam no lugar do Salvador. Uma que eles colocam o nome deles na frente, porque o próprio Messias disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O bom, que é ele. Os outros que não são mercenários. Entendeu? Hoje você vê um monte de gente, pastor, bispo matando cantora, e isso, aquilo, outro. Você vê um monte de coiseira aí. Entendeu? Você vê isso a rodo. Isso não é... Ah, mas aquele irmãozinho lá, aquele pastor lá... Não, se ele se chama pastor, ele está se colocando no lugar do Messias. Já está errado e vai ser julgado por isso, entendeu? A ninguém chame de pai, a ninguém chame de mestre, a ninguém chame de rabi. Entre vocês são todos irmãos. Mateus 23, ele é bem claro nisso. Não está difícil de ler. Uma pessoa não quer ler, quer escutar. Paga 10% pro cara, lê errado para ele, para conduzir ele para o caminho da perdição. E quando a gente lê a escritura, fala que a gente tá errado. A gente tá lendo a escritura e fala, tá errado. Você tá errado, fala, mas por que isso? Aí eles pegam e falam assim, mas Paulo disse, fala assim, poxa vida, se Paulo disse e Paulo tá refutando o Messias, se eu tenho que escolher entre Paulo e o Messias, o cara que morreu por mim e Paulo, se eles estivessem em contradição, isso quer dizer que vocês já estão falando que a Bíblia é contraditória, né? Mas vamos supor que a Bíblia não seja. Se fosse para mim escolher entre Paulo e Messias, eu tô com o Messias, cara. Eu quero saber de Paulo, mas Paulo nunca falou que o Messias não falou. Entendeu? O que Paulo falou uma coisa e pelo que está escrito outras coisas, porque o Messias nunca falou de... Sempre quando você lê os evangelhos, fala assim, ó, na igreja, lá no tabernáculo deles, dos religiosos, entendeu?
Lá no templo deles, lá não sei o que lá, deles, entendeu? Deus ia no templo, não fala templo, né? Lá eles falam tabernáculo, templo, sinédrio onde julgava, né? A sinagoga deles, sinagoga deles. E outro, se eles estavam certos, por que não fazer parte do judaísmo? Porque o judaísmo existe até hoje. Por que não fecha a igreja evangélica e vai todo mundo pro judaísmo se estava certo o que aqueles homens faziam? Eles foram lá e compraram Jesus. Eles pegaram Jesus, deram 30 moedas de prata para Judas para vender Jesus para eles matarem Jesus. Se vocês não sabiam disso, estão sabendo agora. Se Judas vendeu o Messias, se ele vendeu é porque alguém comprou. Quem comprou o Messias? O sistema religioso da época. Como estão vendendo hoje, estão vendendo por alto preço, né? Tem emissora de televisão que é de pastor aí. E vocês sabem muito bem disso. Não é não. Ele vai fazer uma demonstração que ele criou o homem para ser eterno. Glória a Deus. Ele criou para ser eterno. Tanto com o corpo carnal como espiritual. Não, carnal não. Como o homem não pode mais. Não, ele criou para ser carnal, eterno, mas A morte entrou o no pecado. mundo. Pelo pecado de Eva causa do fruto e Adão. proibido. Isso. Só vai Aí viver eu depois concordo. da morte a parte espiritual e a alma, que é o nosso ser verdadeiro, que se identifica com o Criador. Não, na isso é o sua espírito. totalidade. Nós, em espírito e alma, Alma é somos desejo. idênticos ao Criador. Foi quando ele disse: o homem é um de nós. Ele não estava falando da carne, viu, senhores? Diplomados na burrice. O senhor estava falando, o homem. Calma aí. Diplomados na burrice. Cara, imagina. Já pensou se tivesse um vídeo resposta a ela? Do Rodrigo Silva. Deixa eu ver. Aí, até mesmo André Valadão, Silas Malafaia. Pessoal aí que estudaram teologia. Teologia e outras coisas. Um é formado em bacharel e não sei o quê. Como eu gostaria de ver uma resposta, cara. O homem passou a ser como um de nós, conhecendo o que é bom e o que é mal. Glória a Deus. Ele não estava falando que nós, na carne, não nos assemelhamos a Deus intelectualmente falando. Mas espiritualmente, sim. Nós somos semelhantes a Deus. Na aparência da carne também. Mas no nosso intelecto carnal, na nossa compreensão carnal, Isso é alma. somos muito distantes. É por isso que serão julgados. E essa é a alma. Você é um que prega dizendo que não existe inferno. A tua intelectualidade está muito distante da palavra de Deus. Teu raciocínio está distante da palavra de Deus. Vem aqui pra você aparecer um pouquinho. Vai lá agora. Ah, filho, Vai brincar. legal. Por isso que Cristo disse, a carne para nada presta. É. Mas o Espírito está pronto. Como que nós vamos nos unir com eles para debate? Me convidam para fazer live? Não vou, não posso. O meu raciocínio, a Bíblia diz que tem que ser na mente de Cristo. Paulo disse que nós temos que ter a mente de Cristo. A mente de Cristo nunca negou o inferno a ninguém. Quem ama diz a verdade. Quem ama as almas prega a verdade. Esse povo todo está mentindo, senhor Rodrigo Silva e outros. Esse povo todo aí que Deus levantou para ver o inferno, para arrebatar, que paga um preço terrível, que não quer se aparecer. Tem uns que nem mostram o rosto. No YouTube, em outros canais, em outras redes sociais, nem mostram o
Bom, família, esse vídeo aí eu peguei lá Então, no canal galera, A Sarça Gospel. O link vai estar fixado aqui no primeiro comentário. Então, o vídeo é esse, né? O Oliver queria uma resposta, não sei se está à altura, né, do que ele esperava. Mas é isso aí, eu vou postar esse vídeo aqui já vou fazer a fusão das duas partes aí. Eu não sei se colocando direto pelo celular aqui já dá. Tô gravando aqui com o celular, tava vendo num outro, né? E é isso aí. Agradeço a todos aí, gostaram? Clica aí, ó, no gostei, dá um like pra nós aí. Esqueci tudo. Se inscreve no canal aí, entendeu? Se você gostou, aí compartilha com seus amigos, compartilha com seu grupo, compartilha com a sua família, com seus amigos, com seus grupos, tudo. Não gostou? Compartilha com seus inimigos, beleza? É isso aí. Até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau.